23 de abril de 2025, quarta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Quarta-feira, louvado seja Deus, sintam-se todos bem acolhidos, que alegria nos encontrarmos nesta manhã para meditarmos a palavra de Deus. E nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe nesta quarta-feira, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, alguns pontos para a nossa reflexão desta manhã, desta quarta-feira. Um texto muito bonito, hoje a igreja nos entrega. Eu gostaria de começar lá do finzinho do texto. Reconheceram que era ele que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. Ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Vamos começar por esse ponto, porque às vezes passa despercebido. Minha gente, Jesus de Nazaré permaneceu 3 anos de sua vida junto com esses apóstolos, passando da Judéia para a Galiléia, também foi para os territórios pagãos, né? A Cesareia de Filipe, depois também a Decápole, inclusive também o centro daquele país, a Jerusalém, no templo. E Jesus de Nazaré percorreu todo esse território, Jericó, enfim, e curou muita gente ao longo dos 3 anos em que ele caminhou junto com seus discípulos. Curou muita gente, expulsou demônios, curou cegos, leprosos, mudos, surdos, paralíticos, ressuscitou mortos. Os relatos dos evangelhos em que Jesus ressuscita os mortos, até mesmo Lázaro, no fim da sua caminhada terrestre, ressuscitou Lázaro. Inclusive, foi um dos motivos que acentuou a perseguição dos judeus no fim da sua vida, enfim. E as pessoas agora viram essa cura por meio dos apóstolos, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Ora, esse povo já não tinha contemplado toda a obra, todos os feitos que Jesus em Nazaré realizou por onde passava? É para a gente refletir um pouquinho. Por quê? Porque, minha gente, o ser humano esquece muito rápido os favores de Deus. Nós somos assim. Olha quantas coisas ao longo da história aconteceu, né? Esses dias eu estava comentando com uma pessoa. Olha quantas coisas ao longo da história aconteceu nesses mais de 2000 anos de igreja católica ao longo dos séculos.
os milagres, o corpo de santos que depois de anos sepultados foram desenterrados e estão incorruptos, corpos incorruptos, milagres eucarísticos, né? O mais conhecido de todos, acho que é o milagre de Lanciano, e tantas coisas, tantos sinais que Deus vai permitindo ao longo dos séculos. E a gente vê tanta gente pagã, a gente vê tanta gente que saiu da igreja católica e foi para a igreja protestante, a gente vê tanta gente aí desempregada na vida espiritual, que não professa nenhuma fé, né? Então, qual que é a conclusão? Por mais que Deus permita milagres, né? Olha, convencer o ser humano de que existe um Deus lá no céu e nós aqui na terra, que devemos adorá-lo, é uma coisa muito difícil, né? Para nós que estamos escutando essa palavra, nós devemos sair dessa leitura de hoje para o nosso dia convencidos de que, primeira coisa, há um Deus que vela por nós, que não é insensível aos nossos sofrimentos, aos acontecimentos que tocam a nossa porta. Há um Deus que vela por nós, que nos ama. Isso é importante falar, porque na nossa vida também tem tanta coisa que a gente percebe em tanta coisa a presença de Deus. Olha, foi Deus quem fez isso na minha vida. Tá bom, aí lá na frente vem uma cruz, vem um sofrimento, vem uma enfermidade, a perda de alguém, uma perda de alguma coisa. Parece que tudo, que não adiantou nada, sabe? Não, minha gente, a gente precisa ser mais constante em Deus. Esse povo que viu essa cura de Pedro, certamente já testemunhou curas que Jesus já tinha feito. Parece que é alguma coisa nova, ficaram espantados. Ora, vocês já viram tantas coisas, não acreditaram. O que mais Deus precisa fazer para que vocês acreditem que Ele existe e que Ele está velando por nós? Isso é uma palavra para nós hoje. Porque pode ser que muitos de nós sejamos ainda inconstantes na fé. Quando está tudo bem, eu estou lá, em Deus, na igreja, bonitinho. Quando as coisas começam a ficar difíceis, eu me afasto. Ou o contrário. Quando está tudo bem, eu caio fora, vou viver minha vida. E quando o calo aperta, aí eu volto e fico procurando o sagrado, a igreja e as coisas. Sabe, não precisa disso. Deus, ele quer ser buscado por amor, não pelo que ele faz. Mas, padre, se Deus quer ser buscado por amor, por que então que os apóstolos fizeram milagres em nome de Jesus? Por que o próprio Jesus fez milagres? E por que aconteceram milagres ao longo da história pelas mãos da igreja? Para ver se os homens pudessem parar um pouco e deter o seu olhar no que é espiritual. Deus permite essas coisas só para nos atrair. Isso não é o centro. Deus não quer ser buscado como utilidade. Não é esse o objetivo dos milagres. Então, primeira coisa, eu comecei pelo finzinho do texto para dizer o seguinte: Deus não permite milagres para ser buscado por utilidade. Senão a gente cai numa má interpretação, igual as igrejas protestantes por aí, né? Venha participar da igreja que você vai dar um salto na sua vida financeira. Venha participar dessa igreja que você vai ser curado. E aqueles shows que acontecem em algumas igrejas protestantes de demônios que são expulsos, de pessoas charlatões, né, que são curados e saem andando. Ora, Deus deu alguns sinais e poucos concretos e sensíveis assim, para que nós pudéssemos perceber que existe alguém lá em cima que é capaz de ferir o transcorrer natural da história e do tempo para mostrar a sua presença. O que é um milagre? Um milagre é um acontecimento que vence o transcorrer da história e do tempo, que vai contra os princípios da ciência. Isso é um milagre. Deus permite isso para mostrar sua presença. Se não está mostrando a presença, e se nós não estamos amando, né, acima de todas as coisas por esses sinais, não adianta nada o sinal, né? Não adianta nada. Então agora a gente vai começar no texto lá de cima. Então comecei esse princípio para a gente refletir um pouquinho. Deus quer ser amado
quer ser buscado por amor e não por utilidade. Isso é importante. Pedro e João vão até o templo e na porta do templo, né, está lá esse coxo de nascença que todos os dias as pessoas o colocam lá para pedir esmola. E Pedro disse: olha para nós. E diz o texto que o homem fitou neles o olhar, esperando receber esmola. Aqui já é um sinal muito importante para nós, minha gente. Pedro é a representação viva da igreja, né? Hoje tem acontecido o translado do corpo do Papa Francisco para a Basílica de São Pedro, né? Então muito tem falado de São Pedro hoje nos jornais, né? É muito bonito ouvir, né? E Pedro é a figura, é o retrato da igreja. Inclusive, um dos canais falou que Pedro é o fundador da igreja. Está errado, né? O fundador da igreja é Jesus Cristo. Pedro foi o primeiro representante colegial, porque todos os apóstolos, os 12 apóstolos, receberam a missão iguais, né? A mesma missão, né? De serem pastores da igreja. Mas Pedro foi colocado como representante, como chefe deles, que é a figura do Papa. O Papa é um bispo, como qualquer outro bispo que nós vemos ao longo do mundo. Mas ele é o representante, é o sinal visível da unidade. É um bispo como os outros, mas é um representante, né? Um representante universal, né? E hoje tem se falado muito de Pedro. E Pedro diz aí, Senhor, olha para nós. Olha só, minha gente, aqui o poder que a igreja recebeu de Deus para exercer tal poder no mundo. Aqueles que olham para a igreja, detêm o seu olhar, fixam o seu olhar, é capaz de ter a vida transformada. Não porque a igreja transforma, mas porque a igreja é instrumento e traz aquele que é o único capaz de transformar, que é Jesus Cristo, que é Deus. Quando ele diz, o coxo, quando esse coxo de nascença fita o olhar em Pedro, Pedro diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Fixando o olhar em Pedro, dando as mãos a Pedro, ele é curado não por Pedro, mas por aquele que Pedro anuncia, que é Jesus de Nazaré. Vocês conseguem entender? Quando as pessoas fitam o olhar na igreja e deixam aquele olhar de discriminação, de juízo, de julgamento, aquele olhar de condenação para a igreja, mas começa a contemplar na igreja o seu Senhor, este Senhor consegue fazer uma obra de transformação na vida de quem o contempla por meio da igreja. Meus queridos, é uma coisa uma diferença muito sutil. Nós temos que ter claro isso, né? Já não dá mais para a gente ficar com entrar naquele blá 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 de protestante, né? Sobre a questão da igreja, as críticas à igreja, a crítica aos santos da igreja. A gente já sabe que quem faz a obra, quem opera a obra, é Jesus de Nazaré, que é Deus e Senhor. A gente já sabe disso. Nós estamos num mundo já de crescimento espiritual. Não dá mais para a gente ver uma fé imatura. A gente já sabe que é Deus quem faz milagres. Quando Pedro cura esse homem, a gente sabe que foi Jesus Cristo, né? Por meio do Espírito Santo que estava em Pedro que curou. Não foi Pedro. Pedro não é capaz de fazer nada sozinho. É Deus quem faz. Isso a gente tem que ter claro. Mas Deus, Jesus, ele escolheu. Olha que bonito isso. Deus quis agir no mundo por meio da igreja, por meio de Pedro. É uma escolha que Deus fez. Poderia ser diferente. Esse coxo de nascença poderia receber, igual São Paulo teve a experiência de Jesus, uma luz que o fez cair por terra. De repente, esse coxo, depois de ver essa luz, ele estaria curado e se levantaria sozinho. Poderia ter acontecido assim? Poderia ter acontecido assim. Mas Deus escolheu mudar a vida desse homem por meio de Pedro. E as escolhas de Deus
nós não temos nenhuma condição de criticar, de apontar ou de repreender. E Deus continua no mundo fazendo o mesmo. Deus continua no mundo fazendo o mesmo, por meio da igreja, dos seus sacramentos, dos seus ministros. Deus continua operando no mundo a justificação, a salvação, a transformação de vidas. Milagres também acontecem, com certeza. Mas muito mais importante do que milagres, elas são as transformações na vida das pessoas que Deus quer realizar e realiza por meio de Pedro, por meio da igreja. Bonito isso. É interessante que quando Pedro diz, olha para nós, olha para a igreja, olha para aquele que nós seguimos, o homem ainda fica esperando esmola. É o retrato da nossa humanidade. Meus queridos, nós acostumamos com as esmolas, nós acostumamos com o que é ruim. Isso é muito triste dizer, mas é verdade. É verdade. A gente vê muitas pessoas em estado de mendicância pelas ruas, né? Muitas pessoas que pedem esmolas. A igreja faz um trabalho muito bonito com essas pessoas. Eu vejo aqui na minha diocese, e quando você tira a pessoa da rua, trata a pessoa, né? Devolve a dignidade a ela, né? Com casa, com banho, coloca ela numa instituição em que ela vai poder voltar a trabalhar, voltar a ter a sua dignidade. Essa pessoa, quando menos espera, ela foge da clínica e ela quer voltar para a rua. Não estou falando só desse estado de vida, todos nós somos assim. Parece que a gente às vezes se acomoda e se acostuma com o que é pequeno. Esse homem estava acostumado com aquela vida dele. E Pedro disse, olha para nós. Nós temos aquele que é todo poderoso. E ele esperando esmola. Né? Então, uma grande aprendizagem para nós, meus queridos. Porque pode ser que nós também estejamos como esse homem ao participarmos da igreja. Pode ser que nós comungamos, pode ser que nós estamos a receber os sacramentos da igreja, mas a nossa vida continua a mesma. Nós precisamos encarar a vida de maneira mais espiritual. É isso que nos ensina esse texto de hoje. Olha para nós. Não enxergue só em nós um ser humano, seres humanos frágeis. Nós somos. Mas olha para nós, dentro de nós tem o Espírito Santo e o poder de Deus que quer se derramar sobre você por meio de nós. Olha para nós. Olha para nós. É um convite para nós hoje, meus queridos. A próxima vez que você for comungar, receber o sacramento do poder de Deus, faça de maneira convicta. Faça de maneira, vamos dizer assim, mais espiritual, mais madura. Às vezes as pessoas na porta da igreja vêm pedir, pá, dá uma benção para mim, porque eu tô tão cabisbaixo. Eu sempre falo isso aí para vocês. Pô, nós acabamos de comungar, de receber o céu no nosso corpo e na nossa alma. Nós estamos cheios do poder de Deus. É só nós irmos lá e mãos à obra. Vocês conseguem perceber que às vezes a gente, no fundo, o que acontece conosco? Aquele homem tinha diante dele nada mais, nada menos que o chefe, o príncipe dos apóstolos. E ele querendo esmola, uma moedinha, que qualquer outra pessoa podia dar. Aproveite o que você tem nas mãos, sabe? Às vezes nós temos uma metralhadora nas mãos e nós estamos tentando matar formiga com ela. Ou seja, faça bom uso do poder que Deus te deu. Se você é católico e está escutando essa mensagem e você comunga, você é um homem, uma mulher cheio de poder. Comece a pensar um pouco nisso e comece a enxergar os seus problemas como ínfimos, pequenos, perto de tão grande poder que nós recebemos, que você recebe. Pense um pouco nisso. Queridos, desejo um dia abençoado a vocês, uma quarta-feira cheia do poder de Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.